Em nossa videoaula, nós vamos falar sobre concordância verbal, com sujeito simples e sujeito composto. A concordância verbal, ela ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Como, por exemplo, ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Eles gostavam. O verbo se flexionou para que pudesse concordar com o sujeito eles. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Sujeito simples. Na regra geral, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. Como, por exemplo, nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós. Existem também os casos especiais. Exemplo, a multidão gritou pelo rádio. Nesse caso, o sujeito ele é um coletivo, multidão. Quando for assim, o verbo ele fica no singular. Então, gritou. A multidão gritou. Porém, atenção. Se o coletivo ele vier especificado, por exemplo, a multidão de fãs gritou. Ele especificou a multidão. Multidão de quê? De fãs. Nesse caso, o verbo ele pode ficar no singular ou ir para o plural. Pode ficar a multidão de fãs gritou ou a multidão de fãs gritaram. Outro exemplo é: a maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. Coletivos se trata de quê? Coletivos partitivos, porque fala do quê? A maioria. Coletivos partitivos é quando tem metade, a maior parte, a maioria e etc. Nesse caso, o verbo ele fica no singular ou então ele vai para o plural. Então, as duas frases que eu falei aqui como exemplo estão adequadas. A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. Outro exemplo. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. O sujeito aqui, ele é um pronome de tratamento. Quando for assim, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. Outro exemplo. Fui eu que derramei o café. O sujeito é um pronome relativo que o verbo, ele concorda com o antecedente do pronome. Qual é o pronome? Quem? Que, aliás, que, perdão. Fui eu que derramei o café. Então, ele sempre vai concordar com o que antecede o pronome. Outro exemplo é fomos nós que derramamos o café. O verbo, ele concorda com o antecedente do pronome. Outro exemplo, fui eu quem derramou o café. Fui eu quem derramei o café. A mesma regrinha anterior. É um pronome relativo quem. O verbo ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Outro exemplo, quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? O sujeito, ele é formado pelas expressões alguns de nós, pouco de vós, quais de, quantos de, etc.
O verbo, ele poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com pronome pessoal, nós ou vós. Dicas. Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles em pessoa e número. Por exemplo, qual de vós me punirá? Outro exemplo é: Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Nesse caso, o sujeito, ele é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de um artigo, o verbo ficará no singular, como o primeiro exemplo que eu dei. Estados Unidos é uma nação poderosa mundial. Não veio precedido de nenhum artigo. Então, nesse caso, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Então, o verbo aqui, ele vai concordar com o artigo. Outro exemplo é: mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. O sujeito, ele é formado pelas expressões mais de um, menos de 2, cerca de, etc. O verbo, ele concorda com o numeral. Primeira coisa que você vai procurar ali é o verbo, e ele vai concordar com o numeral. Vou repetir mais uma vez. O exemplo é: mais de um aluno não compareceu à aula. O verbo, ele concorda com o numeral. E mais de 5 alunos não compareceram à aula. Outro exemplo: a maioria dos candidatos desistiu. A maioria dos candidatos desistiram. Nesse caso, o sujeito, ele é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte e etc. O verbo, ele poderá ser usado no singular, concordância lógica, ou no plural, concordância atrativa. Outro exemplo e último de sujeito simples é, exemplo: a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. Quando o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, no sentido coletivo, o verbo, ele poderá ser usado no singular ou no plural, se este vier afastado do substantivo, que é o caso dos exemplos que eu vou repeti-los. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece. Sujeito composto. Na regra geral, o verbo ele vai para o plural. Por exemplo, João e Maria foram passear no bosque. O verbo ele está no plural. Existem também os casos especiais. Os núcleos dos sujeitos são constituídos de pessoas gramaticais diferentes. O verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade, primeira, segunda e terceira pessoa. Vamos lá para um exemplo que vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu, primeira pessoa, e ele, terceira pessoa. Nos tornaremos, primeira pessoa plural, amigos. O verbo ficou na primeira pessoa, porque
esta tem prioridade sobre a terceira pessoa. Outro exemplo. Tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. Vos tornareis, segunda pessoa do plural, amigos. O verbo ficou na segunda pessoa porque esta tem prioridade sobre a terceira. Mas atenção, no caso mencionado, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa. Por exemplo, tu e ele se tornarão amigos. A concordância do verbo ela está com a terceira pessoa do plural. Se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Um exemplo é: irei eu e as minhas amigas. Nesse caso, está por atração o núcleo mais próximo do verbo. Outro exemplo. A jovem e sua amiga seguiram a pé. Os núcleos dos sujeitos estão coordenados assindeticamente ou ligados por E. A jovem e a sua amiga seguiram a pé. Nesse caso, o verbo concordará com os dois núcleos. Então, a jovem concordará com a sua amiga seguiram a pé. Atenção! Se o sujeito estiver posposto, permite-se a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Um exemplo. Seguiria a pé a jovem e sua amiga. Outro exemplo. A angústia e a ansiedade não ajudavam a se concentrar. A angústia e a ansiedade não ajudava, nesse caso ajudava, a se concentrar. Os núcleos do sujeito são sinônimos ou quase e estão no singular. O verbo poderá ficar no plural, concordância lógica, ou no singular, concordância atrativa. Outro exemplo é: uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. A primeira termina bastavam, a segunda bastava. Quando há gradação entre os núcleos, o verbo ele pode concordar com todos os núcleos, lógica, ou apenas com o núcleo mais próximo. Então, tanto faz a primeira frase, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam, quanto uma palavra, um gesto, um olhar bastavam nesse caso. Outro exemplo é: os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém, o verbo concordará com o aposto resumidor. Então, nesse caso, o verbo concordou com o aposto resumidor. Os pedidos, as súplicas, o verbo nada comoveu. Outro exemplo. Um e outro já veio, um e outro já vieram. Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, o verbo ele irá para o singular. Então, quando estiver ligado por ou, o verbo ele irá para o singular quando a ideia for de exclusão, quando você usa o ou no caso de excluir. E para o plural quando for de inclusão, como por exemplo, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Nesse caso aqui é exclusão. Então, quando for de exclusão, o verbo irá para o singular. Outro exemplo aqui.
A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. No caso aqui é de adição, de inclusão. Quando for de inclusão, vai para o plural. Outro exemplo. Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais em São Paulo. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, tanto, como, assim, como, não só, mas também, etc., o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural. Embora o singular seja aceitável se os núcleos estiverem no singular, como os exemplos aqui mencionados. Agora vamos para as atividades. Então, vamos lá, se você aprendeu. Eu tenho duas atividades. A primeira atividade é sobre concordância verbal com sujeito simples e a outra atividade é concordância verbal sujeito composto. Eu vou falar duas frases, vou apresentar duas alternativas. Uma vai estar inadequada e a outra vai estar adequada. Você vai ter que identificar qual está inadequada. Eu quero saber a inadequada. Porém, logicamente, se uma está inadequada, a outra vai estar adequada, né? Vamos lá. Você vai me falar qual a frase estará com erro na concordância quanto ao emprego do pronome relativo. A alternativa A é: este é local a que me refere anteriormente. Este é local que me refere anteriormente. Está adequado ou inadequado? Alternativa B. Apresentaram provas em cuja veracidade eu duvido. Apresentaram provas em cuja veracidade eu duvido. E aí? Quais dessas alternativas? Qual a alternativa que está inadequada? Alternativa A ou alternativa B? Sujeito simples, concordância verbal, vou dar um tempinho. Então, a inadequada é a alternativa B. Se você escolheu a alternativa B, você acertou. A alternativa B é: apresentaram provas em cuja veracidade eu duvido. O correto ou o adequado seria: apresentaram provas de cuja veracidade eu duvido. Então, tiraria o em e colocaria o de. A próxima questão é de sujeito composto. Também vou dar duas alternativas, uma delas estará adequada e outra inadequada. Eu quero saber, nessas duas alternativas, você vai identificar a concordância verbal que está plenamente respeitada na construção da seguinte frase. Alternativa A: compareceu à delegacia o menor infrator e seus pais. Alternativa A: compareceu à delegacia o menor infrator e seus pais. Alternativa B: Vossa Excelência se posicionastes acerca da grave crise que afeta o país. Alternativa B: Vossa Excelência se posicionastes acerca da grave crise que afeta o país.
Qual dessas duas frases a concordância está plenamente respeitada na construção? Qual dessas frases? Alternativa A ou alternativa B? Alternativa A é: compareceu à delegacia o menor infrator e aos seus pais. Se você escolheu a alternativa A, você acertou. A alternativa A, ela está com a sua concordância verbal plenamente respeitada na construção da frase. Compareceu à delegacia o menor infrator e seus pais.